Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, para quem nunca me viu na vida, eu me chamo Larissa, sou monitora de português e sou estudante do curso de pedagogia. E hoje na nossa aula a gente vai ter como tema regência verbal, tendo em vista também que a gente tem a regência nominal, mas hoje na nossa aula a gente vai trabalhar com regência verbal, tá? Então fique ligado aí no slide, tá? E eu espero que você possa aprender com a minha explicação. Gente, a regência verbal, na verdade, existem, verbos que vão pedir a presença de alguns termos dentro da oração, tá? E a partir disso, quando a gente vai ver que tem esse pedido, quando um verbo ele pede a presença de outro termo da oração, tá? Aí a gente dá o nome de regente. Por quê? Porque está pedindo, tá? Ele está pedindo outro. Qual outro termo que vai ser? A gente dá o nome de regido. Por quê? O regido ele vai completar, ele vai trazer o significado inteiro da frase. Por exemplo, Wesley lustrava o seu carro novo. Aqui a gente pode observar que lustrava, Lustrava tá como regente. Por quê? Porque tá pedindo outro termo para completar esse. Tá, mas o que o Wesley ilustrava? Móveis, objetos, assim. O que ele ilustrava? Então, quando a gente coloca assim, o Wesley ilustrava o seu carro, na parte do o seu carro, ele entra como um termo regido. Por quê? Porque regido é aquele que tá trazendo significado inteiro, tá? Então, regente, por quê? Porque é aquele que pede, tá? É aquele que vai pedir, outro termo para completar esse. Então, a gente viu aqui que Wesley ilustrava é regente, porque tá pedindo outro termo para completar. O que ele ilustrava? O seu carro novo, regido, porque tá completando, tá trazendo significado, tá? Então, aqui a gente vai ver, que vai falar pra gente no slide aqui que a regência verbal, ela é seguir, a regência verbal, seguir o verbo, e também tá falando pra gente que a regência verbal, ela é orientada pela norma culta, que às vezes significa fazer escolha diferentes, daquelas que a gente escuta na maioria do tempo, na boa parte do tempo. Na norma coloquial é considerada, é vista como aquela norma errada. É aquela norma errada. Na norma coloquial, a gente pode observar que tem um monte de erros, Assistir o filme, obedecer o regulamento, responderíamos às dúvidas, eles visam a colocação, ele namora com a menina, cheguei no dentista. Agora, a gente vai ver a norma culta, que é a norma correta, a forma correta que a gente deve falar. Não é assistir o filme, e sim assistir ao filme, porque quem assiste a algo. Assistir ao filme, tá? Estão vendo que o ao ali, ele tá concordando com o verbo assistir. Correto. Próximo. Obedeceu ao regulamento. Não é obedecer o regulamento, obedeceu ao regulamento. Responderemos às dúvidas, tá? Ali tem a crase. Quem obedece, quem responde, responde a alguma coisa. Ao quê? Às dúvidas. Próximo. Eles visam a uma colocação. E não eles visam uma colocação. Eles visam a algo, a uma colocação. O próximo. Ele namora a menina. E não ele namora com a menina, tá? Cheguei ao dentista e não cheguei no dentista. Então, a gente está observando aqui que esses verbos assistir, obedeceu, visa, namora, que vem de namorar, cheguei, que vem de chegar, tá? Eles estão concordando com a norma culta. Quem assiste algo. Obedeceu o quê? Ao regulamento. Responderemos às dúvidas. Eles visam a colocação. Ele namora a menina. Cheguei ao dentista. Então, se fosse para resumir a regência verbal, ela é
ela acompanha o verbo, tá? Ela acompanha o verbo e além dela acompanhar o verbo, ela deve seguir a norma culta, que é aquela que a gente visa falar, que a gente deve estar perto, assim, da norma culta, tá? Então, regência verbal é um termo que é regido, né, que é acompanhado pelo verbo, tá? E é orientado também, né, pela norma culta. Que a gente, quando a gente tá vendo aqui, quando a gente diz assim, assistir o filme, não tá concordando com o verbo de uma forma correta. Quando eu digo assistir ao filme, aí sim, aí concorda com a norma culta, né? Traz coerência para minha frase e também concorda com a norma culta. Próximo, algumas formas, né? A gente já viu aqui também. E aqui só é o segmento também. Regência verbal é aquela que vai concordar com o verbo, que vai estar próxima ao máximo da norma culta, né? Que é a norma correta. Aqui, vamos pular esse assistir o filme e chegar aqui. Vamos para chegar ou ir no. Chegar ou ir no e não cheguei no dentista. O certo deveria ser, né? Cheguei ao shopping, ao churrasco, ao dentista, à psicóloga. Aqui, estar de greve. Estar de greve é errado. É estar em greve, tá? Aqui, esquecer, lembrar de alguma coisa. Não é assim que se fala, tá? Tá sendo muito redundante. Porque que a gente sabe, né? Quem esquece de alguma coisa. Então, a forma correta na qual a gente deveria dizer, né? Ou escrever esqueci ou lembrei de algo, tá? Ou aqui também, na forma de namorar com. A gente não fala namorar com, tá? Namorar, tá? Namora o menino, a menina, tá? E não namorar com a menina, com o menino. Aqui, obedecer ou desobedecer alguém ou algo, tá errado. A gente deve falar que é obedecer ou desobedecer a alguém, a algo, tá? Aqui, preferir este mais do que o outro, tá errado. A forma correta é preferir este a outro, tá? Repetir de ano também, é repetir o ano. Responder a alguma coisa, responder a alguma coisa. Sentar-se próximo, né? Sentar-se em, que tem a relação de proximidade, tá? Não tá errado também, é sentar-se a cadeira, simpatizar ou antipatizar-se em com. Olha como que a gente vai pronunciar isso, já tá até errado, dá até um nó na língua quando a gente fala simpatizar-se em, antipatizar-se. Não precisa desse si, é simpatizar. Olha, aquela sua amiga é muito legal, eu super simpatizei com ela, eu antipatizei, eu não gostei não dela, não antipatizei com ela não, tá? Então aqui a forma verbal, né, que tá concordando com o verbo, tá trazendo coerência, tá? Então aqui tem algumas dicas, né, da regência verbal. A primeira é do verbo ir, né? Quem vai a algum lugar. Vou à praia, vou à escola, vou à natação. E o segundo, eu prefiro cinema a teatro. Prefiro ler a escrever. Prefiro ir ao cinema e à praia, tá? O terceiro, eu assisto ao filme, eu assisto à novela. Que aqui vem explicando que o verbo assistir, né, ele tem sentido de quê? De ver, de observar, tá? O quarto, eu aspiro o perfume das flores. Esse verbo aqui, aspirar, ele vem com sentido de quê? De cheirar, de inalar, que não tem preposição ali, a gente não tá vendo, né? Aí o quinto, ele vem falando a mesma coisa, que o verbo aspirar, ele vem com sentido de inalar, que não tem preposição, tá? Então, resumão de regência verbal. Regência verbal é aquele que vai concordar com o verbo. Ele vai trazer sentido, ele vai trazer coerência, tá? Por meio dos verbos, a gente vai ter o termo regido e o termo regente. O termo regido é aquele que vai pedir, né, um termo, tá, a mais. Porque, por exemplo, eu assisti. Tá, assistir, regente. Mas a gente precisa colocar outro termo ali, porque a gente sabe que quem assiste algo, ao filme, o termo regido. Por quê? Porque trouxe o significado inteiro, completou, tá?
Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então até a próxima.